Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre integração por substituição. E nós vamos começar com o seguinte teorema. Sejam f e g funções reais tais que a imagem de g está contida no domínio de f com g derivável. Se f maiúsculo' é igual a f, então a integral de f aplicado em g de x vezes g' de x dx é igual a f maiúsculo aplicado em g de x mais k, onde k aqui é uma constante. Muito bem, vamos então começar demonstrando esse resultado e em seguida nós vamos fazer alguns exemplos de como aplicar esse resultado para resolver algumas integrais, certo? Para demonstrar esse resultado, nós vamos introduzir a variável u igual a g de x, certo? Bom, como a gente tem por hipótese que a função g é derivável, eu posso calcular a derivada da função u em relação a x, né? du dx, eu estou utilizando aqui a notação de Leibniz, então isso vai ser exatamente g' de x. Muito bem. Traduzindo essa minha equação para a notação de diferenciais, eu tenho que isso é equivalente a diferencial de u igual a g' de x diferencial de x. Eu chamo a atenção para o seguinte. Aqui a gente está com a notação de derivada, certo? É a notação de Leibniz. E aqui a gente está com a notação de diferenciais. Na prática, tudo se passa como se eu tivesse multiplicado o dx aqui nessa minha igualdade. Entretanto, não é de fato verdadeiramente isso que acontece, uma vez que na notação de derivadas, na notação de Leibniz, a gente não tem um quociente, a gente tem apenas aqui uma notação. Mas na prática tudo se passa como se realmente eu multiplicasse, né, justamente por esse d de x. E até existe uma interpretação geométrica para isso, que fundamenta um pouco esse raciocínio. Mas, sendo bem rigoroso, a gente tem que tomar cuidado entre a utilização das notações e a interpretação que a gente vai dar para as diferenciais, ok? Mas, muito bem, uma vez que a gente fez isso, a gente então pode resolver a nossa integral substituindo os valores que a gente encontrou. Por quê? A integral de f aplicado em g de x, g' de x dx, de acordo com o que nós vimos, pode se escrever então simplesmente como sendo a integral de f aplicado em u du. Como a função f maiúsculo é uma primitiva de f, né? Perceba que a derivada dela é igual a f, então isso é simplesmente f aplicado em u, ou se você preferir, né, mais uma constante, ou se você preferir voltar para a variável original, isso é simplesmente f aplicado em g de x mais uma constante, ok? Então, como queríamos demonstrar. Então, perceba que a demonstração desse teorema, na verdade, já é um esboço do que a gente vai precisar fazer na hora de aplicar essa técnica de integração por substituição. Perceba que essa técnica só vai funcionar quando eu identificar quem é essa minha função g, certo? E principalmente quando eu perceber que o que fica do lado de fora, aqui multiplicando a minha função f, é precisamente a derivada dessa função, certo? Caso contrário, eu não vou conseguir utilizar esse método da substituição, da integração por substituição, para resolver uma integral. Perfeito? Então, aqui no nosso exemplo 1, a gente tem uma situação onde é possível aplicar esse método. Vamos lá. A gente quer calcular a integral de x cosseno de x ao quadrado dx. Certo? Bom, quem que eu vou, então, chamar de g de x? Quem que eu vou chamar de u? Né? Eu vou chamar de u, ou g de x, a função x ao quadrado. Por quê? A derivada de x ao quadrado é justamente 2x. E 2x difere
da função que está aqui fora, que é a função x, apenas por uma constante. Ou seja, eu posso dividir por 2 essa minha expressão para obter justamente o x dx que está do lado de fora da função cosseno, que é quem faz o papel da minha função f nessa integral. Então, eu percebi que fazendo essa substituição, a gente vai conseguir resolver o problema, justamente porque a derivada da função u de x é essencialmente o que está aqui do lado de fora, né? É exatamente igual a menos de uma constante. Então, nós vamos ficar com a integral de cosseno de u du dividido por 2. Como eu posso trazer a constante que está multiplicando para o lado de fora, eu já vou deixar, então, esse 1/2 multiplicando aqui fora da integral. Muito bem. Agora, nós reduzimos a nossa integral a uma integral imediata, certo? Uma integral que a gente já conhece o resultado, justamente porque o cosseno é a derivada da função seno. Então, isso aqui é simplesmente o seno de u mais uma constante. Eu aproveito então para te informar que aqui na descrição do vídeo eu estou deixando uma tabela de integrais imediatas. Ou seja, o nosso objetivo no cálculo de integral vai ser sempre reduzir por meio de algum método, por meio de alguma técnica de integração, como é o caso aqui da integração por substituição, a uma dessas integrais imediatas. E depois a gente só aplica então essas nossas integrais imediatas para finalizar o problema. Então é importante que a gente conheça as técnicas de integração, assim como também é importante que a gente memorize esse pacote de informações, essa tabela de integrais imediatas. E para facilitar, eu já estou deixando ela aqui em formato PDF para você, ok? Então basta você clicar aqui no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e você vai poder baixar esse arquivo. E lá está, por exemplo, essa integral aqui que eu coloquei, a integral do cosseno de u du. Ok? Muito bem. Basta então a gente voltar aqui para a variável original e a gente vai concluir que o resultado é 1/2 do seno de x ao quadrado mais k, onde k é uma constante. Muito bem, vamos então agora para o exemplo 2. O nosso objetivo agora é calcular a integral de x dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Perceba que aqui na nossa integral a gente tem um x, né? E aqui no denominador a gente tem 1 mais x ao quadrado. Então a gente observa que a derivada de 1 mais x ao quadrado, a menos de uma constante, né? É exatamente o que está no numerador, é exatamente x, a menos de uma constante que vai ficar multiplicada aí, que a gente sabe que vai ser a constante 2. Então isso significa dizer que essa integral pode ser facilmente resolvida pela integração por substituição. Para isso, a gente precisa, então, chamar de u 1 mais x ao quadrado. Consequentemente, du será igual, como 1 é constante, então a derivada é zero, vai ficar simplesmente 2x dx. Agora, como a gente tem lá x dx no numerador, eu vou então dividir por 2 e a gente obtém du dividido por 2 igual a x dx. Então agora a gente está em condições de substituir, certo? A gente está aqui com a integral de x 1 mais x quadrado dx. Então, x dx vai dar lugar a du sobre 2. Então já vou colocar 1/2 multiplicando aqui fora, justamente porque eu posso retirar a constante de dentro da integral. Vamos ficar, então, simplesmente com du sobre 1 mais x ao quadrado, que é igual a u. E, novamente, nós, então, recaímos em uma integral que é imediata. Se você acessar a nossa tabela de integrais, isso aqui é precisamente o ln do módulo de u, mais uma constante, porque a gente está aqui trabalhando com integral indefinida. Então, agora, voltando para a variável original, a gente vai obter 1/2 ln do módulo de 1 mais x ao quadrado, mais uma constante. Então, agora perceba que 1 mais x ao quadrado é sempre positivo. Ou seja, eu posso desprezar o módulo
e vou ficar simplesmente com 1 meio do ln de 1 mais x ao quadrado mais uma constante. Muito bem, vamos então agora para o nosso exemplo 3. Calcule a integral de x sobre 1 mais x à quarta dx com x variando entre 0 e 1. Perceba que essa expressão é bastante semelhante à do nosso exemplo anterior, com a diferença que a gente tem x à quarta no denominador ao invés de x ao quadrado. Então, pela semelhança, a gente poderia ser tentado a utilizar uma substituição parecida, ou seja, a definir u como sendo 1 mais x à quarta, que é o nosso denominador. Substituição que funcionou no nosso exemplo anterior. Mas como nós veremos aqui, essa escolha não é uma escolha muito boa. Por quê? A diferencial de u vai ser, então, 4x ao cubo dx. E perceba que, essencialmente, x ao cubo é diferente de x. Ou seja, do lado de fora da nossa função, não vai aparecer a derivada da nossa expressão u. Isso significa que não foi uma boa escolha, você deveria parar por aqui. Mas se porventura você não percebe e continua, você vai tentar então isolar o x dx, e para isso você vai passar dividindo o 4x ao quadrado. E ao substituir na integral, você vai perceber que realmente não tem como prosseguir com essa substituição. Por quê? Essa integral vai dar lugar à integral onde você tem, no lugar de x dx, du dividido por 4x ao quadrado, e o denominador está multiplicado por u. Ou seja, você introduziu a variável u, mas não eliminou a variável x. Isso significa dizer que você está com a integral impossível de resolver. Isso não significa que a integração por substituição não funciona. Isso significa que a sua escolha para a função u não foi uma escolha bem-sucedida. Então, alterando essa escolha, a gente ainda pode resolver essa integral. Vamos agora tentar a substituição. U igual a x ao quadrado. Por quê? Porque nós queremos que apareça na diferencial de u a expressão x dx, que é o que está no nosso numerador. Então, para isolar o x dx, a gente vai ficar com du dividido por 2. Vamos, então, agora substituir na nossa integral. A gente vai ficar com integral de du dividido por 2. Esse 2 eu já vou colocar multiplicando por 1 meio fora da integral. E aqui no denominador fica 1 mais u ao quadrado. Evidentemente que eu vou evitar voltar para a variável original, então eu vou alterar os limites de integração. Como que eu posso fazer isso? Quando x igual a zero, eu tenho x ao quadrado igual a zero, consequentemente u igual a zero. Quando eu tenho x igual a 1, eu tenho x ao quadrado igual a 1, logo u igual a 1. Perceba que nesse caso em específico, os limites de integração não se alteraram, mas isso é uma grande coincidência, certo? Isso é uma grande coincidência. Em geral, os limites de integração se alteram, e caso você não altere, você é forçado a voltar para a variável original. Então, para evitar, foi justamente que nós fizemos isso. Agora, perceba também que essa integral é uma integral imediata. E você pode, inclusive, utilizar a nossa tabela que está aqui em anexo na descrição desse vídeo para perceber que essa integral é a integral da arcotangente de u. Então, nós ficamos aqui com 1 meio arco tangente de u variando de 0 a 1. Ou seja, isso é 1 meio. Aplicando o arco tangente em 1, eu estou querendo saber qual é o arco cuja tangente é 1. Nós sabemos que esse arco é 45 graus ou π sobre 4. Aplicando o arco tangente em 0, nós queremos saber qual é o arco cuja tangente é 0. E ele é justamente 0 grau ou 0 radiano. Portanto, o nosso resultado será a integral de 0 a 1 da função x sobre 1 mais x à quarta dx é simplesmente 1 meio
vezes π sobre 4, que é π sobre 8. E esse, então, é o nosso resultado, tá ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal ativando as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. A gente se vê no nosso próximo vídeo.